Há algumas definições quando desejamos expressar um sentimento conhecido como saudade. Esse sentimento pode ser visto como uma dor que não podemos descrever, ou seja, ela é indescritível. No caso de uma perda, a morte de um ente querido, por exemplo, ou de uma forma mais branda, mais suave, menos sofrida, como uma ou muitas lembranças boas de um tempo bom que já passou, que já se foi. De um jeito ou de outro, a saudade sempre traz uma conotação de melancolia, nostalgia, tristeza e uma boa dose de angústia também. Saudade. Como lidar com esse sentimento de perda? Olá, amores! Direto do nosso cantinho da paz. Vamos trazer mais um tema para a gente abordar aqui no canal Aprendizado de hoje. Antes de darmos continuidade, deixa eu logo pedir o seu like, tá bom? Dá o seu joinha, por gentileza, né? Dá um apoio para o nosso canal. Deixa o seu comentário, compartilhe o vídeo, se inscreva. Que tal você se inscrever agora? Faça parte da nossa família, da família Aprendizados. E não esqueça de ativar o sininho das notificações. E ajude o nosso canal, a Rede da Positividade, a alcançar um número bem maior de pessoas. Conto com você, com a sua participação. Seja um dos nossos inscritos. Vem para cá você também. Desejar a minha gratidão a Deus, ao Criador, e a você que nesse exato momento parou um pouquinho para assistir esse vídeo. Gente, quando falamos em saudade, precisamos estabelecer algumas observações e muitos esclarecimentos. Uma delas é que jamais devemos ignorar ou menosprezar a dor do outro, independente da situação. Quando a saudade chega, é porque houve um afastamento, seja de uma pessoa, seja de um lugar, seja de alguma coisa. Pode parecer meio contraditório, mas a saudade nada mais é do que a presença continuada do que já se foi. Isso é saudade. A saudade, muito embora ela nos remeta à dor, por incrível que pareça, esse sentimento também serve como fonte de inspiração. Ela funciona como uma espécie de matéria-prima para aquelas músicas, né, de sofrência que faz muita gente chorar a noite inteira. É fonte de inspiração para roteiro de filmes, de novelas, de poesias. Esse é o lado mais leve, mais brando da saudade. Muitas vezes a gente está em determinado lugar e assim do nada, né? Toca aquela música e aí automaticamente a gente diz, nossa, caramba, essa música era de tal época, ela fazia parte da trilha sonora de tal novela, nessa época eu estava em tal lugar com determinada pessoa, estava acontecendo isso, isso e isso, ou seja, um turbilhão de informações chegam imediatamente à nossa mente. É um conjunto de lembranças que constroem a nossa trajetória. Estará conosco aqui ou em qualquer outro lugar. Faz parte de nós. São lembranças que trazemos da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude. O que não pode acontecer absolutamente jamais é a gente viver no passado. É mais ou menos ficar estacionado numa página que já foi virada. Isso não pode acontecer de forma alguma. Aliás, uma dica preciosa quando o assunto é saudade, para que a gente se liberte um pouquinho desse sentimento, desse aprisionamento, é exatamente trazer a nossa vida para o agora, para o hoje, para o presente. Por difícil que possa parecer, mas essa dica, espaço, ele é fundamental. Precisamos ficar em estado de alerta para que a saudade ela não paralise a nossa rotina e muito menos interfira no nosso dia a dia. Nesse exato momento você deve estar pensando aí do outro lado. Falar é fácil. Eu quero ver isso aí na prática, né? Tenho certeza que você, por um instante, por algum segundo, você deve ter passado essa ideia na sua cabeça. Mas eu sei como é conviver com esse sentimento.
acreditam no que eu estou falando. Eu já tive que enterrar pessoas vivas para que eu não morresse de dor. E tive que enterrar algumas contra a minha vontade, mas por determinação do Criador. Portanto, mais uma vez eu falo com total segurança, com conhecimento entre causa e efeito. E posso afirmar e reafirmar para você com muita propriedade que se essa saudade ela estiver relacionada com aquelas partidas, com as viagens rumo ao regresso espiritual, se não houver o apoio familiar, o fortalecimento da nossa fé e muitas vezes a ajuda de um profissional especializado, essa dor, sem sombra de dúvida, ela pode se tornar infinitamente maior e muito mais profunda. Temos ainda o outro lado da saudade, que pode desencadear, além de problemas emocionais, problemas físicos, causando problemas seríssimos de saúde e podendo, numa velocidade muito grande, nos levar a um quadro grave de depressão. Em horas assim, os sentimentos se misturam, não é? Ficam confusos, aquela dor que rasga a alma, muita incompreensão e até uma certa revolta. Muitos porquês, muitas perguntas e quase nenhuma resposta chega para a gente. E na cabeça uma série de indagações martelam incessantemente. Como eu vou lidar com essa dor? Como voltar a viver após a partida de um ente querido? É um tema delicadíssimo, não é? É muito difícil, é muito tenso mesmo, só que é um tema que ele deveria ser abordado com muito mais naturalidade, com muito mais frequência entre as famílias, entre os amigos, no nosso dia a dia. Sabe por que eu falo isso para você? Porque a única certeza que a gente tem nessa vida é que um dia, em algum momento, a gente tem que embarcar. A gente também tem que fazer esse regresso. Sobre isso não há nenhuma margem de dúvida. Alguns partem mais cedo, outros partem mais tarde, mas a viagem, né, o bilhetinho, a gente já traz de lá. Uma coisa para você. Você sabe quantos e-mails eu recebi para que solicitando esse tema? Você acredita? 37 e-mails. Principalmente agora, nesse período que a gente está vivendo, gravíssimo, né? Atravessando essa pandemia, milhares e milhares de pessoas deixaram a vida corpórea, não é? Desencarnaram. Muitas histórias em relação a essa saudade, né? Que chegou assim repentinamente. Não é fácil. E essas perdas, elas são encaradas de modo diferente, porque, como eu já falei também outras vezes, isso vai depender muito, né, do grau de esclarecimento que a pessoa possui, do grau de evolução, do grau de consciência espiritual. Então, cada um lida de maneira diferente. A dor é semelhante, é praticamente a mesma. A diferença é como cada um vai lidar com essa dor a partir de agora. Esse assunto, meus amores, requer muito estudo, muito aprofundamento, mas acima de tudo, exige um grau muito grande de aceitação. Os questionamentos acerca da morte ou do desencarne é o termo utilizado pela doutrina espírita, onde há o desligamento, a separação do corpo e do espírito. Ainda que tenhamos um certo conhecimento sobre o assunto, nesse momento, né, bate meio que um desespero, a gente fica sem chão, a gente fica sem resposta, a gente quer uma explicação, alguma coisa que possa suavizar, que possa diminuir, que seja capaz de nos acalmar em um momento tão difícil. Não morremos, jamais. A vida não cessa.
O que fica é a matéria que será enterrada, que será cremada de acordo com a vontade, né, daquele que se foi. Nada mais que isso. O espírito se liberta e vai seguir a sua jornada rumo à morada espiritual. Levamos conosco todos os sentimentos, todas as sensações que vivíamos durante a nossa existência corpórea, durante a nossa passagem aqui nessa terra. Tudo vai conosco, não muda nada. Por exemplo, a dor que nós sentimos, a pessoa que fica, entendeu? Sente, o espírito sente de forma muito mais intensa, muito maior. Por isso que há os conselhos e as orientações para que possamos transformar o nosso desespero, o nosso choro, a nossa tristeza profunda em emanações, em vibrações de paz, vibrações de muita luz, para que através das nossas preces e das nossas orações, aquele que partiu possa realmente receber todas as nossas manifestações de amor, de carinho, de saudade. O sentimento que une as pessoas não modifica, não muda nada, jamais, não sofre nenhum tipo de alteração, se mantém intacto, independentemente de onde o espírito possa estar. Imagine você se já é extremamente difícil para nós que ficamos lidarmos com essa dor tão profunda, com toda essa angústia. Imagine de forma inconsciente enviarmos toda essa sobrecarga para aquele que tanto amamos. Segundo os estudos, quando estamos no plano extrafísico, todas as nossas sensações, elas são infinitamente maiores e muito mais intensas. Ou seja, traduzindo, todas as sensações de dor, de tristeza, de angústia, de desespero, de saudade, elas chegam no plano espiritual de uma forma muito, muito mais intensa. Tanto que, segundo os estudos, as pesquisas, é como se o espírito ele pudesse ouvir, sentir cada vibração que aqueles que aqui ficam emanam a cada minuto. E o sofrimento é muito maior. Por isso a extrema importância do carinho, das orações, das preces, porque a saudade, claro, a saudade é inevitável, é um processo natural. Temos que passar pelo nosso luto, não é? É importante que tenhamos esse tempo para que vivamos o nosso luto. É natural. Diante de tais esclarecimentos cedidos e propagados por aquele que durante a sua trajetória aqui na Terra só espalhou muito amor, só espalhou muita luz, só espalhou muita caridade, muita fé, um homem que era sinônimo do bem. Era a luz em forma de pessoa que era o Chico Xavier. Que a partir desses esclarecimentos nós possamos nos tornar um pouquinho mais vigilantes. É claro que eu sei que tipo de dor é essa. Eu já passei por isso. Já passei por isso algumas vezes. Eu sei como é que é. Mas é necessário, por mais difícil que possa parecer, é extremamente necessário que tentemos, lutemos de todas as formas, né, para manter essa linha de equilíbrio. Eu sei que você deve estar falando aí do outro lado, mas isso é muito difícil, Cleia. Eu sei, meus amores. Eu sei disso. Claro que eu sei. Mas para o nosso próprio bem, para o bem daqueles que amamos, né, que estão ao nosso redor. E, sobretudo, para aquele que amamos e que se foi, para o bem, né, dessa pessoa, não é? Por mais profunda que seja essa dor, e sabemos o quanto ela é.
Mas precisamos entender que há outras vidas aqui e que essas vidas ao nosso redor, elas precisam de continuidade. A saudade será eterna, mas saibamos o quanto antes, o mais cedo possível, aprendamos como lidar com ela. É importante, façamos essa descoberta o mais cedo possível. Isso vai ajudar muito, mas, repetindo, para o bem de todos que ficam, e sobretudo para o bem e para o equilíbrio daquele que se vai, que possamos dosar dentro de nós a nossa dor. Por mais difícil que seja esse momento, repito, todos nós sabemos que é dificílimo. Sabemos que esse processo de aceitação acontece muito lentamente. O despertar para voltarmos a viver é muito doloroso, mas pensemos assim, a sabedoria divina nos dá a certeza de um reencontro. Acreditemos e confiemos na bondade do Criador. Acreditemos que os nossos queridos, amados entes estão agora fazendo parte de um novo plano, uma nova morada, em outra dimensão, que façamos a parte que nos cabe. Sejamos fortes, tenhamos a nossa fé elevada e inabalável. Nos esforcemos para continuar a nossa travessia aqui na Terra da melhor maneira possível. Porque, como eu falei lá em cima, lá no comecinho, cada um traz consigo o bilhete de embarque com a data pré-determinada. Um dia todos nós estaremos juntos. Para cada finalização há um recomeço. Para cada despedida há também um reencontro. Façamos por merecer. Um dia também podemos reencontrar aquelas pessoas que tanto amamos. A vida física, todo mundo sabe, é uma fulminante passagem. Lá é a nossa verdadeira morada, é a nossa verdadeira pátria. A morte não existe para quem é convicto de que a vida continua exatamente de onde parou. Como afirmou o espírito André Luiz no livro psicografado por Chico Xavier, e que foi um estrondoso sucesso de vendas e posteriormente um estrondoso sucesso de bilheteria quando se transformou em filme, né? Estou falando do livro Nosso Lar, que depois se transformou no filme também, Nosso Lar. Não sei se você chegou a ver, recomendo. É maravilhoso, é super importante você entender como que se dá esse processo, né? É muito bacana. A vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição. A morte, um sopro renovador. Muita luz e paz para você. Obrigada, meu Deus, por mais um trabalho concluído, por mais uma mensagem edificante. Obrigada a você que está do outro lado me assistindo. Muito, muito obrigada. Como sempre. Até a próxima.